Casar significa começar uma nova vida. E quando duas pessoas tomam esta decisão, esperam que a união seja duradoura. No entanto, para muitos, este sonho termina. De acordo com o IBGE, nos últimos 5 anos, o número de divórcios no Brasil aumentou 75%. Só em 2012, foram 341.600 divórcios. Um processo doloroso, geralmente acompanhado dos sentimentos de culpa e frustração. A dor é um sentimento normal entre as pessoas que terminam uma relação. A pessoa sente o impacto de uma grande perda, uma perda afetiva. Ela só não vai sentir isso se ela já estiver engrenada num outro relacionamento, né? Ou se a relação daquele casal já estava tão ruim que esse término já foi se dando ao longo da relação. Agora, para um casal que vive bem e que por algum motivo a separação é inevitável, isso é muito triste. E às vezes é mais triste para um do que para outro. Luzia foi casada por 10 anos e teve 2 filhos. Após a separação, ela conta que sofreu preconceito por ser divorciada. Eu senti muito preconceito em relação a amizades. No meu círculo de convivência, perdi algumas amizades. Há pouco mais de um ano, Luzia casou-se de novo e teve um bebê. O aprendizado do primeiro casamento ajudou no relacionamento atual. Tem mais cautela, você tem mais paciência, você tem mais experiência, então você tem algo a oferecer. Você não é tão imatura, né? Então você tem algo para oferecer. Mônica namorou por pouco tempo e logo se casou. Já no início da vida a dois, ela se deu conta de que não havia feito a escolha certa. Mesmo assim, ficou formalmente casada durante 10 anos. Mas ela e o ex-marido já viviam separados há algum tempo. A demora em desfazer a união oficialmente foi um processo angustiante. E é aquela agonia de, assim, estar na mesma casa com uma pessoa que não pode, assim, nem dizer que é amigo, sabe? Então, eu acho que é mais difícil. A criança, quando tem criança, envolve, que a criança vê, né, a situação dos pais. Muitas vezes, um vai querer conversar com o outro, aí já parte para briga, para discussão. Então, assim, eu acho que é mais difícil. É mais fácil pegar, separar logo de uma vez do que ficar nessa situação. A especialista alerta, independentemente da forma como o relacionamento acabou, é importante viver o luto ao término da união. É uma fase que eu diria até necessária, né? É um mal, mas é um mal necessário. A tristeza existe para ser vivida, então eu tive dignidade de viver a tristeza, tive inteligência e sabedoria de viver o período da reflexão. E agora o que me resta é um ser novo, para uma nova relação, para um novo momento da vida. Às vezes não precisa necessariamente ser uma relação, mas um momento novo com os filhos, comigo mesmo, com a minha vida, e assim vai indo. Um assunto sério, né, que nós vamos aqui dissecar um pouco desse assunto aí para você, em respeito a você, telespectador. E para isso, né, para falar sobre esse assunto, recebemos aqui o pastor Marcelo Evangelista, do Ministério Vida em Família, da Igreja Batista da Lagoinha, a quem eu cumprimento agora. Fiel, você está bem espiritualmente? Eu estou bem espiritualmente. Bom Essa é a pergunta dele. Eu conheço, pastor Marcelo, eu conheço como pastor Marcelinho. Mas é Marcelo que... Bom dia, pastor, seja muito bem-vindo. Um beijo para minha amiga Cris. E minha filhota Daniele. A Dani é gente muito boa, linda e atleticana também. Uma já. Princesa, minha filha. Contrariando o pai que é americano, né, filho? Há controvérsias. Então, vamos falar, gente. Isso. É assustador esses números. Isso aí mexe com a gente. E hoje pela manhã, no nosso Café com Notícias, Marcelo, o Cássio falou de uma notícia lá que a gente não pode ficar cauterizado com o tipo de notícia. Tipo assim, achando que é normal.
não é normal o divórcio, né, Marcelo? Não, de jeito nenhum. Divórcio nunca foi solução para nada. Se divórcio fosse solução, nós estaríamos muito bem. As famílias estariam muito bem, a sociedade estaria muito bem. Então, A igreja estaria estaria bem, bem. O mundo de uma forma geral estaria bem. Sim, a questão é o seguinte, as pessoas divorciam, mas na verdade elas não sabem o que é casamento. Pois é, então fala pra gente rapidamente aí o que seria, assim, você diz sobre essa legitimidade do casamento para não incorrer no divórcio. Ok, a primeira questão que nós precisamos entender é o seguinte, o que é o casamento? Quem instituiu o casamento? O casamento não é uma instituição falida. O homem ele é falido por causa do pecado, mas a instituição casamento não. O casamento é algo que veio de Deus. Foi Deus quem criou o casamento. A primeira instituição que Deus criou não foi a igreja, não foi outras coisas, foi a família. Então, a família é projeto, é propósito de Deus. Então, quando a pessoa vai casar, ela tem que casar com propósito. Não casar para sair de casa, não casar por causa de sexo, não casar... Propósito da família. Família. Se o propósito for esse, é um propósito nobre. O casamento não é para legalizar o sexo, não é? Situação nenhuma. Situação nenhuma. Ou sair de casa, ou porque está com depressão, porque está com solidão, não. Agora eu até pergunto, né, diante daquele vídeo que a gente assistiu, uma delas falou, ela namorou muito pouco tempo e já se casou. Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes a idade vai chegando, a cobrança vai vindo e aí surge o herói. E de repente você fala, se eu demorar muito, eu vou perder a oportunidade da minha vida. E isso você pode incorrer num grande risco que pode te levar a um casamento fadado ao fracasso. Então, Carol, a gente não resolve um problema com outro problema. A questão, as pessoas precisam entender isso aí. Casar é fácil, divorciar é mais fácil ainda. A questão não é casar e permanecer casado e casar bem. Com qualidade, Com né? qualidade. Porque manter qualquer tipo de casamento também não dá. Então, na verdade, se o propósito for um propósito nobre, um nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. O casamento é algo nobre. Se a gente busca realmente o propósito do casamento, a gente persevera. Só que nesse processo, eu queria que você falasse, porque é uma realidade. Eu trabalho com jovens adultos, você trabalha com outro ministério. Com os divorciados, viúvas, Isso. solteiros. Sobre essa rapidez. Eu Sim, o namoro, tempo. em pouco tempo eu já estou casando. A igreja evangélica, ela erra um pouco nisso, nesse sentido aí de, às vezes, pressionar. A igreja evangélica, assim, de um modo geral, você vai me entender, até pela pressão de casar rápido por causa de manter a santidade e a castidade. Para não pecar, né? Para não pecar. Mas a questão é o seguinte, o que é o tempo? O namoro serve para quê? O namoro serve para conhecer. E aí que nós vamos entender o seguinte, pode durar, o namoro pode ser 6 anos, tem pessoas que namoraram 6 anos e divorciaram. Tem pessoas que namoraram 6 meses e estão casadas até hoje. A questão não é o tempo, a questão é, eu conheço o sistema familiar do outro. A partir do momento que eu conheço o sistema familiar do outro, eu posso caminhar mais ou esperar mais para esse casamento. Agora, se eu conheço o sistema familiar, se o sistema familiar ele bate, eu conheço o outro, conheço a família do outro, isso é muito importante. A questão é o seguinte, eu não conheço a família, não conheço o outro, não sei como é que é o temperamento dele, não sei se ele é crente e já vou casar. É importante ter uma crise, né, no namoro, para você observar como que a pessoa reage na crise. Porque crise revela caráter. Mas ela correto, ela tem que olhar a família. Porque da mesma forma que ele se comporta na família, ele vai se comportar com ela. Porque foi a família que gerou esse legado transgeracional para ele. Então tudo que ele precisa, eu falo isso para os namorados, olha a família, porque tudo que você precisa está na família. Marcelo, quando você fala aí de olha a família, você está falando nós estamos ressaltando aqui o valor do namoro, Sim. que é algo que a nossa cultura nos permite. Sim. Não é verdade? Porque culturas orientais não é permitido. Mas, em alguns. Mas os casamentos eram dados como? Não era uma pessoa conhecer a outra, não. Era As famílias que já se conheciam e elas já se davam. Isso. Agora, quando a gente pensa assim nessa questão, algo que eu venho batido na tecla há algum tempo, Marcelo, é sobre essa questão do preparo para o casamento. A gente prepara
para comprar a nossa casa própria, nos preparamos para a nossa faculdade, mas não preparamos para o casamento. Seria essa uma das causas? Sim. De achar que o casamento é um fim em si mesmo? A questão é a seguinte, as pessoas, elas só investem no casamento depois que pegou fogo. Depois que pegou fogo, não adianta. Aí vai procurar casar para sempre, vai procurar... Pastor Marcelo, no Ministério da Família. A essência do relacionamento conjugal, vai procurar o Carol. pastor Leozão, Carol. Sérgio. Vai procurar a gente. Mas a questão é a seguinte, a gente só vai apagar o incêndio. Porque a questão é ser proativo, é trabalhar antes. E aí, Carol, o que nós precisamos investir é nos jovens, é mostrar para eles o que é o sistema familiar, o legado transgeracional, o que é duas visões conduzindo relacionamento, liderança compartilhada, né? A questão de como que esse relacionamento se dá, como é que a gente pode gerir melhor esse relacionamento? Tem jeito. Né? Por que muitos permanecem casados e felizes? Por que o outro não pode? Então a questão é escolha, né? E ser proativos. Trabalhar antes. Antes de casar, fecha o olho. Depois que casou, fecha o olho. Mas vamos ver, tem pessoas nos assistindo e estão com crise no casamento. Sim. E aí, como falar, né? Como ajudar uma pessoa que está assistindo agora e ao vivo, o programa é ao vivo, isso aqui é bom, e ela está passando por dificuldades. Ok. Quem tem conhecimento erra menos. O meu povo está sendo destruído porque eles faltam conhecimento. E não é só conhecimento de Bíblia, não. Muitas vezes o casamento está numa crise emocional, psiquiátrica. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento profissional. Certo. E aí está indo para a igreja, só igreja, tudo bem. Mas às vezes tem um desequilíbrio. Precisa de um remédio. Precisa de um terapeuta, né? Então, um livro, um curso. Precisa de amigos, Marcelo. Porque a relacionamento. Vida social, isso é importante. É importante. Agora, a questão é a seguinte, as pessoas compram iPad, iPhone, compram roda pro carro, o marido vai lá e compra a melhor roda pro carro, as mulheres compram as persianas para dentro de casa, mas não investe no casamento. Não faz um curso, não lê bons livros. Não participa de palestras. Não tira, às vezes, um dia para sair o casal, aquele jantar romântico, isso aí, né? Essas coisas. Agora, sem investimento. Fala da comunicação. Os casamentos estão tendo comunicação? Será que... Eu particularmente, considero que um dos motivos dos grandes fracassos dos relacionamentos é a comunicação. É a falta da comunicação, a comunicação errada. É complexo, porque aí nós vamos pro lado do sistema familiar. Se no sistema familiar do rapaz, o rapaz é de falar pouco, a família dele fala pouco, ele não é de comunicar, e essa moça fala muito, a família já é espontânea, gosta de falar muito, vai dar problema, vai dar choque. O que é comunicação? Se a pessoa não quiser uma mudança, né? Se ela não quiser melhorar, mas para ela melhorar, ela tem que aprender. Alguém tem que ensinar para ela. Mas quando a gente fala assim, não, dá casado, então tá bom. Não é isso. Precisa ser ensinado, precisa ser trabalhado nas igrejas, com palestras, cursos. E esse casal acordar para a vida. Porque onde a fumaça tem fogo. Ninguém aguenta o tempo todo nessa situação, não. Uma hora explode. Marcelo, quando a gente vê esses números alarmantes aí do divórcio, e às vezes a gente vê como aquela história de um erro justificando o outro. O que eu quero dizer com isso? Um casal separou e tá lá, e o outro vai e separa também, porque o outro separou e tá tudo certo, foi a entre aspas, solução. Essa ideia, Fiel, de Marcelo, sobre essa permissividade, esse liberalismo que há aí, um fazendo o exemplo do outro, a sua própria doutrina, experiências que se repetem, como que você vê isso? Eu vejo o seguinte, a palavra do Senhor diz, o que Deus uniu não separa o homem. Sabe o que acontece, Carol? Tem muito casamento, não foi Deus que uniu. Por quê? Que demônio é esse, que capeta que é esse, que vai separar algo que Deus uniu? Agora, como é que a gente pode chamar de casamento algo que não tem a legitimidade? E a legitimidade vem de quem? Vem de Deus. Deus abençoando, Deus ministrando a bênção. A questão é a seguinte, as pessoas elas não estão buscando a vontade de Deus. Elas estão buscando a vontade delas. Se eu busco a minha vontade para casar, eu também vou buscar a minha vontade para divorciar. E outra coisa, eu mereço ser feliz. Então, nessa vontade de ser feliz, passa por cima dos princípios e dos propósitos de Deus. Isso aí vai pelo caminho do individualismo, né? Sim, o que eu quero, o que eu preciso, o que é mais importante para mim. Né? E eu fico até pensando, porque diante dos dados, aumentou o número de divórcio e diminuiu o número de casamento. Até porque hoje em dia, se eu quiser, eu vou morar na sua casa e fico lá. Então, não precisamos nos casar. Da formalização até por da esse aliança. Individualismo. A partir de agora você não me agrada, não me faz feliz, então
Eu vou trocar. Tchau, benção. Tchau e vou. Fala um pouquinho sobre essa perda deste valor, né, da seriedade que é a formação de uma instituição familiar criada por Deus, Marcelinho. Isso, Carol, interessante. É isso. O propósito de Deus não é o indivíduo. A bênção de Abraão não está sobre o indivíduo, é para a família. Deus abençoou a família e não o indivíduo. É interessante que se você pegar um casal que realmente está buscando o Senhor, servindo o Senhor, eles estão crescendo juntos. O indivíduo sozinho não vai muito longe. Quando ele está em família, ele cresce, ele desenvolve emocionalmente, intelectualmente, socialmente, ele desenvolve, porque esse é o propósito de Deus para a família crescer. Agora, o que acontece é o seguinte, nós estamos vendo a banalização da família. Né? Então, os meios de comunicação, não estou culpando eles não, mas percebe-se que não precisa mais ter família não, e família hoje é qualquer ajuntamento de pessoas, é família, e não é por aí. Família é pai, mãe e filhos. É isso que Deus colocou como família, é o que Deus quer. Quando a gente banaliza a família, a gente banaliza o casamento. Banalizando o casamento é o que acontece. O divórcio ele é iminente. Marcelo, e para frisar bem para o nosso público que está em casa, o que você consideraria, né, e passaria sobre aquelas que são as consequências do divórcio para os filhos, para os próprios cônjuges, para a sociedade, para a igreja, enfim. Isso é algo muito importante a gente poder entender. Ninguém ganha com divórcio. Divórcio é um câncer que destrói tudo. Se divórcio fosse solução, nós estaríamos muito bem. A questão é a seguinte, em muitos casos, o divórcio ele é inevitável. Então, nós não estamos aqui fechando a situação. Eu gosto muito do meio, eu não gosto dos extremos. Mas todo mundo perde, a família perde, os filhos perdem, a sociedade perde, a igreja perde com a questão do divórcio. Por quê? Quando a família é forte, a igreja é forte, a sociedade é forte. Quando a família é fraca, a igreja é fraca, a sociedade é fraca, enfraquece tudo, né? Não tem mais moral, não tem mais apoio. Onde é que os indivíduos procuram apoio, crescimento, procuram um norte? É na família, né? Tudo se dá na família. Hoje não, é cada um por si e Deus para todos. E quando a gente pensa nessa questão do divórcio, Marcelo, e né, por sermos pastores de uma igreja evangélica, você que nos assiste, nós, de fato, somos contra o divórcio, porque a palavra de Deus nos diz que ele odeia o repúdio aí. Então, Marcelo, quando a gente fala sobre a questão em si do divórcio, né, e você fala que ninguém ganha, aí isso já é um paradoxo para o mundo, já é um negócio complicado no sentido de que, por que essas pessoas casam, separam e querem casar de novo? Se foi tão ruim, por que querem casar de novo? Aí nós nos deparamos com uma estatística de que o número de divórcios de segundo casamento são maiores que os de primeiro. Por que disso? A intolerância, não é? A pessoa, ela não mudou, ela só mudou de problema, né? Sim. Por quê? Também por causa da banalização. Antigamente, os nossos avós, nossos pais, eles tinham esse valor, o valor da família. Perdemos o valor da família. Perdendo o valor da família, banaliza tudo. A questão é a seguinte, eu não é contra o divórcio, eu sou a favor do casamento. Porque divórcio ele vai acontecer, quer queiramos ou não. Quem quer divorciar, vai divorciar. Mas a questão é a seguinte, nós somos a favor do casamento. Casamento é uma bênção, gente. Marcelo, então, sendo nós a favor, né, do casamento, é possível a restituição, Marcelo? Sim. Porque tem muita gente que não acredita. Olha, fui vítima de um adultério, fui vítima de uma agressão. Ser restaurado, né? Então, dessa restauração é possível? A partir do momento que eu creio que Deus pode. A questão é a seguinte, eu creio que Deus pode me prosperar, pode me enriquecer, pode fazer um monte de coisa. Mas eu não creio que Deus pode mudar, eu transformar meu casamento. Se eu não creio, não tem jeito. Marcelo, queremos te agradecer. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar. Deus continue abençoando, cada dia mais usando ali no Ministério da Família para edificar tantas vidas. E esse casal que está com dificuldade, então, queridos, eles precisam fazer um curso. Chama-se A Essência do Relacionamento Conjugal. Para você poder entender o que é sistema familiar, o legado transgeracional, duas visões conduzindo o casamento, transformando individualidade e conjugalidade.
procure conhecimento. Quem procura conhecimento, cresce. E esse livro aqui, pastor Marcelo, fala um pouquinho pra gente, encerrar aí. É um livro que eu desse seu escrevi livro. para os Isso. viúvos, solteiros, divorciados. Deixa eu mostrar aqui ali enquanto Mesmo você a gente sendo contra o divórcio, a gente sabe que existe. Nós vamos julgar o divorciado fora? De jeito nenhum. Nós vamos cuidar. Até mesmo o divorciado que não pode casar de novo, nós vamos cuidar dele. Para quê? Para que ele não morra, porque o Senhor não joga ele fora, muito menos nós. Nós queremos ajudá-lo a não complicar mais a vida dele. E onde que a pessoa pode adquirir esse Na livro? Seara, na Livraria Seara. Livraria Seara? Então Isso. aproveita. Pastor, obrigada. Deus Carol, continue abençoando. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo carinho, Deus gente. abençoe.